Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma notícia bombástica lá dos Estados Unidos. Você precisa assistir esse vídeo até o final para não ficar desinformado. Vamos aqui deixar os créditos para a revista Oeste da plataforma YouTube. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação, para não perder o nosso conteúdo. Todos os dias tem vídeos novos daqui para vocês. Já deixa seu like, ajuda nós demais aqui na plataforma, ajuda nós demais no nosso conteúdo. Também deixa seu comentário de que cidade você é, o que está achando do nosso vídeo, porque todos os comentários eu vejo, eu comento lá e deixo coraçãozinho também. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo, porque o Brasil parou tudo para assistir isso aqui. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Telefonema. Acho que a primeira coisa que podemos falar, destacar, bom, se era ruim com Donald Trump do outro lado da linha, vai ficar pior ainda com Marco Rubio. E a estratégia de Donald Trump, primeiro que nós estamos vendo a esquerda comemorando o sucesso do telefonema. Imaginem vocês, a esquerda comemorando o sucesso de um telefonema para um fascista, para o nazista, né? Não foi assim que Lula disse pouco antes da eleição de 2024 que a vitória de Donald Trump seria a volta de um novo fascismo, nazismo? Bom, estão comemorando essa boa relação agora, ou esse telefonema, porque boa relação não sei se tem. Agora, Daniel, a perspectiva que eu quero deixar para a nossa audiência é a seguinte: aqui nos Estados Unidos, nós estamos muito acostumados a assistir Donald Trump diariamente e o dia todo. Às vezes, no meio do dia, você acha que é um replay, eles estão passando novamente uma entrevista dele. Não, é uma outra entrevista com outro chefe de Estado, com outro político. E é impressionante como ele usa certas táticas que parece que um desses pontos, uma dessas táticas, ela foi usada hoje, que é o seguinte: Donald Trump falou grosso com o Brasil naquela carta de 9 de julho, ele seguiu falando de maneira enfática, bastante incisiva em relação à perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, à caça às bruxas, e Marco Rubio no mesmo tom. Christopher Landau, o segundo homem do Departamento de Estado, mesmo tom. O Darren Beattie, que é o subsecretário para assuntos no hemisfério ocidental no Departamento de Estado, o mesmo tom. E agora Donald Trump faz aquele outro lado que nós aqui nos Estados Unidos estamos muito acostumados a ver. Ele convida, alguns dizem até, as presas, ele convida as presas de uma maneira até cordial, para que elas entrem na Casa Branca e ali ele pode dar o bote. Nesse caso, o que eu acho que Donald Trump fez, e para a gente aqui, como eu disse, que estamos acostumados a assistir e testemunhar essas táticas de Donald Trump, ele foi cordial com Lula. Ele abriu as portas da Casa Branca ou de Mar-a-Lago para que Lula viesse aos Estados Unidos para conversar e mandou agora o que eu chamei até num vídeo que eu gravei para o Instagram, e mandou o Rottweiler dele, o Marco Rubio, que nós sabemos que não faz cara de paisagem quando o assunto é ditaduras, regimes totalitários. Ele que é filho de cubanos que fugiram de Cuba, são refugiados cubanos nos Estados Unidos. Ele conhece muito bem todos os laços com esses regimes de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, agora, nesse primeiro comentário, Daniel, eu acho que eles vão precisar, e ainda mais Geraldo Alckmin, porque aquela foto de Geraldo Alckmin no Irã, que correu aqui os corredores do Congresso americano e também de Washington, com todos os líderes terroristas na eleição do presidente iraniano, aquela foto é famosa.
E o Geraldo Alckmin, então, ele foi jogado por Lula ali na cova dos leões e disse agora se vire. Outro ponto interessante para fechar, Daniel. Donald Trump não escolheu o secretário de Tesouro, Scott Bessent, ou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, para conversar sobre tarifas. Ele escolheu o cão bravo, fiel da Casa Branca, Marco Rubio. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder. Aí a imagem a que você se referiu, Ana Paula Henkel, o ministro, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Piotr, assim como bem disse a Ana Paula Henkel, Marco Rubio não costuma fazer cara de paisagem, principalmente quando ele está lidando com ditadores. Por isso a gente que sabe que o Marco Rubio tem esse histórico, inclusive de muitas críticas ao Brasil, ao governo Lula, a gente quer recuperar aqui uma mensagem que ele escreveu, até recente, uma crítica dele, do dia 22 de setembro do mês passado. Portanto, os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a empresa holding deles, Instituto Lex. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos ao proteger e possibilitar atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados, Piotr. Boa noite, Boa Daniel, noite. Augusto, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. A Ana foi aos pontos, aliás, a Ana Paula Henkel foi a primeira a apontar isso hoje no X, das características, sobretudo, do Marco Rubio e da indicação, antes de tudo, do Marco Rubio pelo presidente Donald Trump para ser o principal negociador agora dessas possíveis novas conversas por parte dos Estados Unidos. Importante citar isso porque logo depois a gente também viu, e aí alguém da importância diplomática, da história na diplomacia do embaixador Rubens Barbosa, que serviu muito tempo, inclusive, na Embaixada Brasileira em Washington, dizendo exatamente a mesma coisa, que isso era preocupante para o lado do Brasil, pelo perfil justamente de Marco Rubio. Nós reproduzimos agora essa mensagem, esse post, esse tweet, essa mensagem que deixou muito claro o que pensa o Marco Rubio sobre exatamente as sanções, as quais o governo Lula hoje aproveitou a oportunidade para reclamar, segundo o que a gente ouviu do Geraldo Alckmin. Eu conversei com 3 pessoas que obviamente, do mundo dos negócios aqui, ou seja, estou falando da Faria Lima, que conversam com muita gente dos Estados Unidos, e esse pessoal dos Estados Unidos tem muito acesso, obviamente, à Casa Branca. Vamos pensar de uma maneira muito lógica. Donald Trump, e acho que a Ana também já deixou isso claro, tem uma estratégia. Ele não fecharia um canal de diálogo que ele próprio abriu naquela conversa informal antes do discurso dele e posterior ao do Lula, naquele momento em que eles se encontraram nos bastidores durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Os acenos que ele faz é justamente para poder sentar e conversar. Uma vez que estiverem juntos, e Donald Trump só faz isso com as câmeras de televisão ligadas, ou seja, naquele momento em que tudo acontece, aí o jogo vai ser jogado. Chama a atenção que boa parte dessa imprensa mais eufórica, mais paquitolândia assim, não tenha percebido este detalhe que Ana apontou anteriormente. Mas tem um pouco mais do que isso. A conversa só vai começar quando a gente colocar todos esses assuntos à mesa. E até o momento o que se faz é, primeiro, ter uma reunião pessoal, ou seja, uma reunião em que o presidente Lula e o presidente Donald Trump vão se encontrar. Se será no Brasil, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar do mundo, é esta reunião que precisa acontecer. Porque naquela reunião, naquele momento, se for aberta, só ficam sentados ali o presidente americano e o presidente brasileiro. Não tem mais ninguém. É assim que normalmente acontece. E é lá que a gente vai saber exatamente qual o posicionamento de Donald Trump. O que talvez seja bastante importante notar é o histórico. Para mim, o histórico pesa muito mais. Como esta mensagem do Marco Rubio, e ela nem é tão antiga assim, ela é muito recente. O Brasil tem problemas sérios porque ele não tem como justificar o que está acontecendo no país. E tudo isso afronta a democracia em qualquer lugar do mundo. Imagina na maior delas. Então, acho que é bom esperar um pouquinho o que vai acontecer, mas os sinais não são tão assim alvissareiros. E um detalhe, se a gente olhar o Palácio do Planalto, não está comemorando, não baixou tão a guarda assim, não. Há uma preocupação do que de fato vai acontecer, porque parece uma conversa até o momento protocolar. Silvio Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo. Para você, assim como disse o Adalberto Piotr, o histórico pesa mais também? Boa noite.
Boa noite, Daniel, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite, Ana, você que começa a semana com a gente. Olha, para seguir no fio que a Ana e o Piotto deixaram, eu ilustraria da seguinte maneira. Há uma tentativa, e evidentemente isso parte de dentro do Palácio do Planalto, não à toa temos um ministro da propaganda. É um governo que tem um ministro da propaganda com muito dinheiro na mão para distribuir, inclusive para redações que fazem ali um trabalho de assessoria informal do governo. E a gente sabe qual é a principal delas, qual é a principal emissora desse regime. Há todo um empenho em tentar dizer que o governo Lula atravessa uma maré nova, que atravessa uma maré boa, depois de 2 marcos. O primeiro, a condenação nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e, em seguida, a tal troca de palavras entre Donald Trump e o presidente Lula da Silva na ONU, os 29 segundos. Desde então, há todo um esforço para criar esta narrativa, esse ambiente propício. E eles estão dando cabo a isso hoje. Eles estão dizendo que a conversa com Donald Trump foi impecável, que há grandes chances de rever tarifas, que o Lula teria dito ao Trump que ele precisa recuar de determinadas sanções, que eles vão se encontrar em breve, mas eles não percebem, como já foi colocado aqui, que o Trump não dá ponto sem nó. Não à toa colocou o seu secretário Marco Rubio, que conhece como funciona o regime comunista de Cuba, que sabe como é que funcionam ditaduras socialistas aqui na América Latina, que tem todas as informações e conduz uma linha de combate ao que a Venezuela, ao que Nicolás Maduro está fazendo. Então tudo parece ter sido organizado à la Donald Trump. Alguém que traz, como a Ana disse, né, traz a presa para depois você ter aquele abraço de urso. É a leitura que eu faria deste momento. Mas tem um pessoal já, os T-leaders, né, já estão com os pompons todos comemorando. Acho muito cedo, mas acho que nesse primeiro comentário eu agregaria esse ponto, o ponto da mídia, Daniel. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Daniel, meu irmão Silvio, meu amigo Piotto, minha parceira querida Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, nós, desde que o programa começou, já se passaram-se 15 minutos. Metade da reunião. Reunião de meia hora só serve para marcar a reunião seguinte. Começa por aí. O Brasil foi com uma comissão, foi representado por uma comissão de frente. Eu não sei quem estava com o Trump. Agora, o Lula estava acompanhado pelo Alckmin, Mauro Vieira, o Haddad e o Sidônio. 4. E o Celso Amorim. Algum deles não falou nada. Ou mais que isso. 2, 3. Quem falava? Aí você acrescenta o seguinte, nenhum falava inglês. Aliás, nenhum. Nem esse ministro das Relações Exteriores deve falar. O Lula não falava nada. Então você dobra. O tempo que ele usou, você tem que dobrar. Porque o tradutor, o intérprete, teve de dizer para o Trump o que o Lula queria dizer. O que dá para combinar numa comissão assim? Nós 4 vamos conversar com alguém, falamos outra língua, marcamos a próxima. E a próxima é coisa séria. A próxima é com um filho de cubanos, como lembra sempre a Ana, que é o objetivo. E por que o Lula não repete o que ele dizia quando, na crise de 2008, 2009, crise financeira, ele dizia que era uma marolinha. E ele dava ordens para o Bush, o Bush e o Obama. Depois, no caso, era o Bush, como dizia o Lula. E ele dizia, acordei invocado, eu liguei para o Bush e disse isso, mas que o Bush não entende, o presidente Bush não entende o português, o Lula não fala nem português. E dizia que tinha dado, fica aí, o problema é de vocês, eu quero que essa marolinha atravesse o mar, tal. O Lula é louco. Agora, esse tipo de reunião só dá trabalho para o intérprete, que tem que traduzir o Lula limpando
as bobagens que o Lula fala. Resumindo, não houve uma reunião. Houve um preparativo para a próxima, que vai ser complicada para o brasileiro, porque o Rubio não é fácil, é bem objetivo, e o Trump, como sabemos, ele sabe armar, né, um alçapão. Quando ele quer pegar alguém de quem não gosta, ele não gosta do Lula. Ponto final. O resto é uma festa inventada pelo PT. Esse bando aqui só programou a próxima reunião. A gente segue falando sobre o Rottweiler do presidente Donald Trump, porque a escolha dele de Marco Rubio para liderar as negociações entre Brasil e os Estados Unidos pode aumentar muito mais ainda a tensão no diálogo, segundo a avaliação do ex-embaixador Rubens Barbosa. Em entrevista ao UOL, ele afirmou que Rubio tem perfil ideológico e sustenta sanções contra os governos de esquerda, o que pode reduzir a flexibilidade nas conversas sobre redução de tarifas de carne e café. O Rubens Barbosa Ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles, né? Isso aí chama atenção. Quer dizer, normalmente ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas, a Lei de Emergência Econômica Americana, na sigla americana IEEPA, ela é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade aí da designação do Marco Rubio. Agora, a designação do Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. Análise de Rubens Barbosa, com quem você conversou recentemente, né, Piotr? Olha, longe de fazer um reparo ao que disse o embaixador Rubens Barbosa, eu só queria fazer aqui, na verdade, um outro ponto. O Marco Rubio não é o mais ideológico no sentido de que é uma carta ali estranha no baralho da Casa Branca. Não, ele é hoje o sujeito que dá as caras numa política externa muito clara, implementada e pensada pela segunda gestão de Donald Trump. Ele é só o executor. Óbvio que ele acredita naquilo. Tanto que Donald Trump, recentemente, Ana pode trazer mais detalhes, já cita o Marco Rubio como um possível sucessor, além, obviamente, do J.D. Vance, que é o vice-presidente. Ele colocou já dois nomes, aliás, dois nomes extremamente poderosos, com chance de ganhar, sim, a próxima eleição americana, se a gente olhar para o cenário político de hoje. Então, ele não é ideológico, e não sei exatamente se é isso, foi nesse sentido que quis colocar o embaixador Rubens Barbosa, mas ele não é ideológico como se fosse só é um sujeito que pensa de forma ideológica, mas tem quem pensa de forma pragmática. Não, essa postura do Marco Rubio é também uma postura pragmática e pensada da gestão de Donald Trump. Basta ver tudo o que aconteceu desde o começo. Não há uma perseguição à esquerda, há uma tentativa de corrigir todos os problemas que a esquerda, que lá se chama liberais, enfim, né, o Partido Democrata, e toda essa junção de Partido Democrata com o que tem de pior no mundo, causa hoje aos americanos. Seja, por exemplo, o que aconteceu na USAID, financiando tudo que poderia ser oposição ao governo americano, com dinheiro do pagador de impostos americano, sem autorização do pagador de impostos dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Marco Rubio não é ideológico nesse sentido de que, só ideológico. Não, ele é um implementador dessa política. E o fato de ser um conhecedor profundo, como a Ana mencionou há pouco aqui, conhecedor profundo do que é exatamente a América Latina. Ele sabe exatamente o que acontece na Nicarágua, ele sabe porque aquilo fala muito próximo dele. E ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Esse post que nós mostramos dele, acho que é eloquente. Está tudo ali. Ele sabe o que é exatamente isso quando você usa o poder para oprimir seu povo, a mão pesada do Estado contra a sua própria população. Então, é um dificultador, sim, nisso eu concordo plenamente com o embaixador Rubens Barbosa, só adicionaria esse ponto. É a política do governo americano, que Marco Rubio implementa, porque é exatamente um secretário de Estado. E nos Estados Unidos, para quem todo mundo já sabe disso, secretário de Estado é, sim, o homem mais poderoso no governo americano, depois do presidente da República, dada, obviamente, a importância que os Estados Unidos têm para o mundo inteiro. Diga, Ana.
O Piotr falou exatamente o que é perfeito. O secretário de Estado, depois do presidente, é o homem mais importante dos Estados Unidos. Eu diria até mais até que o vice. Inclusive, são esses dois nomes o possível ticket, né, para 2028. O J.D. Vance e o Marco Rubio. Quem vai ser o cabeça da chapa, isso ninguém sabe, mas seria uma chapa brilhante, fortíssima, porque o Marco Rubio ele tem demonstrado não apenas uma lealdade ao governo, ao perfil desse segundo mandato de Donald Trump, mas também uma conexão muito orgânica com o eleitorado MAGA, que nas primárias de 2016 não gostava de Marco Rubio e que agora entendeu que Marco Rubio é um dos homens fortes de Donald Trump. Portanto, Daniel, nós mostramos um post do Marco Rubio de como ele é incisivo, mas ele vai além. Nós temos vários vídeos do Marco Rubio falando sobre o Brasil, sobre a situação atual do Brasil, e agora nós vamos ver um deles. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Vamos aqui para mais uma nova informação que acaba de chegar aqui para vocês. Kassab volta a manifestar apoio à anistia e diz que a questão está resolvida. Figura-chave do Centrão, o líder do PSD, respondeu de forma favorável ao ser abordado por Valdemar de Costa Neto, do PL. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, manifestou apoio explícito à proposta de anistia a condenados e investigados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A declaração, segundo o registro do portal Metrópolis, foi feita nesse sábado, durante participação dos Rocas Festival. Evento volta ao setor de equilíbrio realizado em Itaú, no interior de São Paulo. Kassab entregou um painel ao logo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com mediação do deputado estadual Tomi Abduch, republicano ligado à base bolsonarista. Durante o combate, Valdemar cobrou publicamente uma definição do PSD sobre o projeto da anistia que tramita no Congresso Nacional, cuja eventual aprovação pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado aos 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Em resposta, Cannabis afirmou: para mim, essa questão está resolvida. A situação favorável à anistia. A fala foi recebida com aplausos por Valdemar, que tem pressionado pela unificação de partido do centro-direita em torno da pauta. A posição de Kassab deve turbinar a mobilização política em curso por parte de legendas do centrão e da direita institucional em defesa da anistia. A proposta tem aliados em Brasil, com apoio entre lideranças partidárias, sobretudo depois da condenação do STF. No Congresso, deputados e senadores articulam a volta da medida ainda nesse segundo semestre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho para não perder a notificação. Todos os dias tem vídeo aqui para vocês. E muito obrigado por chegar até o final. Seu comentário ajuda nós demais também. Comente aí o que você achou do vídeo, de que cidade você é. Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário. E vou ver e vou comentar também o seu comentário. E até o próximo vídeo.